Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de quarta-feira, que tem Copa Libertadores rolando e estaremos secando o nosso rival virgem da América, além de termos muita coisa pegando fogo no Vasco da Gama, dinheiro da 777 para entrar, visitas periódicas de Nicolas Maia, o head de futebol da 777 e também, claro, vamos falar de futebol, de jogador que vai dar entrevista coletiva amanhã, além do início da preparação do Vasco para a partida contra o Santos, que terá uma arbitragem muito polêmica, e eu vou trazer um dado muito importante nesse vídeo para que você entenda quais são os números de Anderson Daronco apitando o Campeonato Brasileiro. Por que ele apita tantos jogos de times paulistas? Essas e outras notícias agora no seu vídeo da tarde aqui no canal Os Vascaínos, então não saia daí. Já rolou nossa vinheta e você que não deu a martelada no like ainda tá em tempo. Vai ali no like, senta o martelo no like, deixa o seu comentário, inscreva-se, dê o papo em relação a tudo aquilo que você ouvir aqui nesse vídeo. A sua opinião é muito importante para o canal Os Vascaínos. O primeiro tema do nosso vídeo da tarde é a 777 Partners, que vem mandando Nicolas Maia, o head de futebol da empresa norte-americana, para o Brasil de 2 em 2 semanas, de 15 em 15 dias. O Vasco tem a visita do head de futebol, o CEO de futebol desta empresa, ele que entrou no lugar do Juan Arciniegas, que saiu no primeiro semestre, que deixou a pasta e também deixou a empresa norte-americana. O Vasco queria que isso acontecesse. Depois da saída do Luiz Melo, isso melhorou em 1000%. Por quê? O Vasco se tornou um clube mais próximo entre SAF, 777 e clube associativo. A presença do Luiz Melo afastava demais todos esses três poderes importantes e também afastava o torcedor. Com a entrada ou a promoção de Lúcio Barbosa a CEO da SAF do Vasco, isso mudou. O Vasco conseguiu conversar, o Vasco Associativo, com a 777 através do Lúcio Barbosa e cobrou mais presença, mais atenção, cobrou que esses caras estivessem mais presentes no dia a dia do clube. E foi o que aconteceu. A 777 passou a mandar o Nicolas Maia, ele estava aí na partida contra o Coritiba, vem frequentando, participando das decisões, debatendo internamente os problemas, acompanhando, inclusive, o processo que vem andando de reforma do estádio de São Januário, e está aí sendo mais presente e vivo durante as decisões do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós, vascaínos, tínhamos muito esse medo de que o Vasco tivesse uma desconexão ao seu torcedor, à sua história, às suas raízes e suas tradições. E por isso, o clube associativo, que detém 30% do futebol da SAF, briga para que o Vasco mantenha suas raízes. E eu acho isso muito importante. Claro, tenho muitas divergências da forma de pensar, da forma de ter chegado lá, da forma de gerir o futebol do Vasco, de Jorge Salgado e todos os seus pares que estiveram ali ao lado dele durante essa gestão. Mas eu continuo batendo na tecla. Clube associativo, independente de quem vá ganhar a eleição, de quem vá assumir, se o Pedrinho, que agora é oficialmente candidato à eleição, candidato a presidente do Vasco, numa chapa com Edmundo, Felipe e outros ídolos, se o Pedrinho ganhar, qual tem que ser a prioridade do Pedrinho? Tem que ser continuar tendo contato com a SAF e fazendo a SAF respeitar as tradições desse clube para que não vire apenas negócio. O Vasco não é negócio apenas. Claro, tem lucro, tem dinheiro, envolve grana, a gente respeita e entende. É óbvio que é um investimento e eles terão retorno, mas é obrigatório que esse investimento e esse retorno venham para a empresa deles,
como grana e para nós como título, dinheiro, estrutura, melhorias, e isso é algo que tem que ser cobrado pelo clube associativo. E o Pedrinho aí virando presidente do Vasco ou qualquer outro candidato que venha a ganhar terá essa obrigação. E outra obrigação muito importante será a reforma do estádio de São Januário, que não tem como a gente deixar de bater na tecla, de martelar. Essa reforma é muito importante. O estádio ficou obsoleto. O estádio de São Januário não consegue mais. Preste bem atenção. São Januário não consegue mais suportar a capacidade de torcida que o Vasco vai levar ao estádio a partir de agora, além do fato do futebol ter mudado, as arenas estão aí e o conforto e a segurança são muito importantes. Então o Vasco precisa dessa reforma o quanto antes. Então fica aí também, além dessa informação a respeito da 777, dessa união, dessa reaproximação entre 777, clube associativo, essa informação também do que eu espero para quem vai ganhar a eleição como presidente do Vasco. União e luta pelas tradições, direitos e deveres do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bora para o próximo tema. O Vasco enfrenta o Santos no domingo às 4 da tarde, partida com transmissão da TV Globo, mas teremos uma arbitragem extremamente asteric. Não. Eu já tenho meu veredito. Fake Nery! Ele mesmo, Anderson Daronco, o Fake Nery, estará apitando a partida entre Vasco e Santos. E por isso, eu trouxe números para vocês pesquisados diretamente da fonte, o site da CBF, que me geraram, obviamente, uma dúvida muito grande. Por que Anderson Daronco apita tantos jogos de times paulistas? Por que Anderson Daronco já foi apitar até na Série D, trabalhar em jogo da Série D, envolvendo a Ferroviária, que é um time paulista? Então eu trouxe eu trouxe informações oriundas do site da CBF que trazem as seguintes informações. Em 2023, Anderson Daronco atuou em 26 jogos da entidade, da Confederação Brasileira de Futebol. 15 jogos envolvendo times paulistas, ou seja, mais da metade envolvendo times paulistas. E os resultados foram 6 vitórias de times paulistas, 2 empates, incluindo o empate entre Vasco e Bragantino no primeiro turno, 4 derrotas de times paulistas e tivemos 5 partidas envolvendo clubes paulistas. Jogos aí, por exemplo, São Paulo e Ituano, jogos envolvendo aí fase de Copa do Brasil, enfim, jogos envolvendo clubes do estado de São Paulo, clássicos, Corinthians e Palmeiras, enfim, jogos que o Daronco trabalhou envolvendo times paulistas. Estão retomando, 26 jogos e 15 jogos envolvendo times do estado de São Paulo. Eu fico perguntando, cara, será por que o Daronco apita tantos jogos de times paulistas? Ele vai agora para o 27º jogo de time paulista, indo aí para o segundo jogo dele apitando contra o Vasco, e contra o Vasco mesmo, porque ele já apitou contra o Vasco a partida de Vasco e RB Bragantino, quando não deu um pênalti claro, sofrido pelo Luca Orediano. Por que, Daronco, você não deu o pênalti? O que você faz para ter esse físico tão asteric? Você que não deu o pênalti lá, será por que você, Daronco, como diria o Rodrigo Góes, estará no seu segundo jogo do Vasco no campeonato, e o segundo envolvendo clubes paulistas? Será que o torcedor vascaíno não tem o direito de desconfiar e achar isso um tanto quanto estranho? Espero que esse número traga para você, vascaíno, do outro lado, uma ideia do que pensar. E se prepara, viu? Teremos muito tempo de acréscimo, ainda mais se o Vasco estiver ganhando. Se o Vasco estiver ganhando de 1, 2, 3-0, teremos muito, mas muito acréscimo nessa partida. Agora, vamos para o próximo tema, vamos falar de futebol, porque o Vasco já se reapresentou e está de volta para brigar aí por mais 3 pontos na partida de domingo. Bora falar de futebol. Teve dancinha e tudo no vídeo de ontem, né? Diretamente de Belo Horizonte, onde cobrimos Vasco e América Mineiro. Vitória do Vascão, graças a Deus. Teve dancinha em homenagem a Léo Jardim, tá no vídeo de ontem, aqui no canal e no canal do Mário Coelho também, depois assista lá. E por que eu tô lembrando da dancinha? Porque o cara que pra mim foi o vencedor do troféu Gente Nossa de futebol bem jogado na partida entre Vasco 1
e América Mineiro 0, foi o goleiro do segurou, Léo Jardim, o nosso goleiro, o nosso camisa 1, que realmente, parabéns ao Léo Jardim por mais uma excelente atuação com a camisa do Vasco. Ele tá numa fase muito boa, é um cara que o torcedor tem ali algumas ressalvas, eu mesmo tenho algumas ressalvas com o Léo, mas não posso deixar de elogiar os bons momentos. O Léo Jardim agarrou demais naquela partida, uma defesa queima-roupa, muito rápida aquela bola, e o Léo estava ali para agarrar, botar lá para escanteio e deixar o torcedor do Vasco um pouco mais tranquilo. O Léo foi fundamental nessa vitória e ele foi o escolhido pelo Departamento de Comunicação do Vasco para dar uma entrevista coletiva amanhã, após o treino da manhã. Essa entrevista deve acontecer ali pouco depois da hora do almoço, por volta de meio-dia, 1h, vai acontecer essa entrevista com o nosso goleiro Léo Jardim, que vai falar sobre a boa fase, sobre os objetivos do Vasco, sobre o que o Vasco espera aí agora para essa reta final de Campeonato Brasileiro. O Vasco que agora respira fora da zona de rebaixamento e vencendo o Santos, encosta lá na zona da Sul-Americana, podendo inclusive já entrar na zona da Sul-Americana nesta rodada, caso vença a equipe do Santos. Então, vamos acompanhar a coletiva amanhã, vamos trazer todas as informações a respeito da coletiva do nosso Léo Jardim. Estaremos, obviamente, trazendo tudo a respeito do Gigante da Colina. Gigante que, por sinal, já treina hoje. O Vasco tem recovery, tem também todo o processo de fisioterapia, trabalhos em academia, e amanhã estará fazendo os 2 últimos treinamentos visando a partida contra o Santos às 4h, partida, reitero, que terá portões com 40% apenas ali de público. O Santos pôde comprar cerca de 11 mil ingressos, colocou 11 mil ingressos disponíveis, só terão 11 mil santistas na Vila Belmiro com 40% de sua capacidade. E a torcida do Vasco, 500 ingressos apenas disponíveis, que por sinal já foram comprados. Os ingressos acabaram, não tem mais ingresso para a partida contra o Santos. Então, voltando à parte de treinamento, o Vasco vai treinar amanhã de manhã, vai treinar na sexta também e fará a viagem no sábado após o treino para a cidade de Santos, onde ocorrerá esta partida importante. Algumas mudanças podem acontecer para esse jogo, por exemplo, a saída do Dimitri Payet da equipe titular, ou a saída do Puma Rodrigues, que também foi muito mal na partida contra o América. Estaremos apurando a veracidade dessas informações, se realmente irá acontecer, no vídeo de amanhã e também na nossa live hoje, às 8h30. Eu estou esperando você aqui no nosso canal, para nossa live às 8h30 no canal Os Vascaínos. Meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína, o Vasco entra em campo às 15 horas pelo torneio OPG, primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense. O Vasco foi eliminado e goleado pelo Fluminense na Copa do Brasil Sub-20 e agora terá aí o OPG para disputar. A equipe do nosso treinador William Batista, que já deu entrevista aqui no nosso canal, estará aí enfrentando a equipe do Fluminense com transmissão ao vivo da Vasco TV às 3h. Já vai estar rolando no momento que esse vídeo for ao ar, mas a informação tá aí para você. Então eu vou partindo por aqui. Deixo aquele meu abraço para você vascaíno, você vascaína que está aí do outro lado. Quero mandar um beijão para todo mundo e dizer, 8h30 o canal Os Vascaínos estará fazendo aquela live falando de tudo, dessa partida do Sub-20, do dia de hoje do Vasco da Gama e também desses números aí de Anderson Daronco. Qual a sua opinião? Comenta! Daronco, não me rouba não, se você assistiu esse vídeo até o final. Amanhã pode ser que eu leia o seu comentário no vídeo da tarde. Tamo junto, aquele abraço e valeu! Martelo batido, vambora!